Muito bem, galera. Vamos ler aqui junto, então, esse exercício 4 da lista 3, que um tambor misturador é utilizado para secar areia e é operado por um motor com redução. Se a massa total de areia é de 750 kg e a força média por dente no contato da engrenagem de 2,6 kN, sendo que apenas um dente está em contato por vez, calcule o desvio x-barra do centro de massa G da areia em relação, né, ao sistema aqui em relação ao sistema O aqui. Muito bem. Qual que é a ideia, né? Despreze o atrito nos roletes. Então, conforme a gente começa a alimentar no sentido horário aqui o nosso sistema, o nosso motor, ele vai girar no sentido horário, imprimindo uma velocidade no sentido anti-horário aqui no tambor, e ele vai começar a girar, como está mostrando a seta verde aqui. Então, vou apagar. No caso, digamos assim, ideal, você alimenta a areia pela frente aqui do tambor, e a areia ficaria como se estivesse aqui deitadinha aqui, alinhadinha, e com relação a esse eixo aqui, né, ao eixo proveniente do ponto O, você teria o seu G bem aqui no meio, certo? Não é o caso. Por quê? Porque quando ele começa a girar, e aí a areia, por não ter adesão aqui, né, ela vai começar a subir, por ela não ter adesão, os grãos de areia começam a rolar por cima do monte aqui. Então, depois de um tempo que ela está funcionando, a gente entra no que a gente chama de regime permanente, né? A areia entra no que a gente chama de regime permanente, e aí você vai ter como se fosse não, né? Você vai ter um deslocamento do seu G anterior, digamos assim, até o G atual, certo? E a gente quer saber quanto que é isso daqui. A gente não precisa saber qual que era o centro de massa antes de começar, porque isso daqui é em regime permanente, ou seja, a gente vai assumir que a aceleração angular do tambor ela tem que ser nula, beleza? Para esse momento. Por quê? Porque vai ser uma premissa nossa, certo? Porque se a gente estiver acelerando, esse cara ainda não está em regime, os grãos não estão caindo, digamos assim, de forma uniforme, então tem uma dinâmica associada também a esses grãos que a gente não consegue modelar. Então a gente vai assumir aceleração angular nula. Se a aceleração angular é nula, o que a gente precisa fazer agora é aplicar a segunda lei de Newton para translação e para rotação. Acontece que tem uma sacada nesse exercício, né? Porque os roletes, né, a gente vai ter a força aqui dos dentes de engrenagem, já vou explicar já como que a gente olha para esse cara aqui, né? Por enquanto eu não vou comentar. Mas eu também tenho os pontos de contato dos roletes, que a gente está desprezando sem atrito. Se, se não tem atrito, tudo bem, a gente também teria só uma pequena dificuldade. Mas o que acontece é que você vai ter uma força de reação que ela vai estar em x e em y, né? Para cada um desses caras aqui. E o problema todo, e elas se equilibram. Esses caras aqui se equilibram junto com as forças aplicadas por esse cara aqui. A questão toda é que esse elemento, esses pontos que a gente tem aqui, elas têm uma resultante que apontam exatamente na direção do centro O. Por quê? Porque é uma força de contato, gente. Força de contato é sempre normal à superfície. Então você tem aqui o contato do rolete, ele tem uma força vetor, um vetor aqui de força normal, de força de reação, né? Que ela é perpendicular, portanto passa pelo centro. Qualquer superfície esférica vai ser assim, quando você tiver um contato, aquele contato aponta para o centro. Com isso, se você tomar o teu O como o teu polo, você fizer o somatório de momentos dele, todas essas forças de apoio elas se cancelam. E aí você vai ficar só com uma componente dessa força aqui, não com ela toda também. Por quê? Porque se você olhar no detalhe, isso é importante também que a gente tem que entender que tem apenas um dente em contato, porque tem diferentes tipos de trens de engrenagem que vocês vão ver ainda. Cada trem tem, alguns têm mais dentes em contato. Esse aqui é um trem uma transmissão simples, então tem um dente por vez. E aí o que acontece, ó, é que esse contato, ele acontece no perfil dos dentes aqui de maneira não, digamos assim, de maneira rotacionada, né? Então o contato deles aqui é nessa linha, é perpendicular a essa linha que a gente está vendo aqui pontilhada, certo? Só que essa outra linha aqui que a gente está vendo que faz 20 graus, é a linha que vai chegar no ponto O, é essa linha que está desenhada aqui, tá vendo?
Então, o que acontece? A gente tem uma força de contato aqui, uma força normal, né? Digamos, deixa eu desenhar para o outro lado. Força normal aqui. Muito bem. E essa força de contato que o nosso sistema vai amplificar, perdão, vou voltar aqui porque a força de contato ela dá para cá, né? Vamos assumir que aqui é o nosso motor e aqui é o nosso tambor. Então, ó, esse cara aqui vai fazer uma força para cá, né, para gerar um momento e fazer o nosso tambor girar. Beleza, então essa daqui é a nossa direção. Só que, quando eu faço, quando esse cara aqui, a força que ele faz é nessa direção, só que eu preciso, digamos assim, eu preciso decompor nas direções que de fato vão gerar transmissão. Então, por exemplo, aqui, ó, essa força que está aqui na vertical, que eu acabei de desenhar, eu vou chamar aqui, por exemplo, de força de transmissão, que eu vou colocar aqui na direção radial, perdão, na direção tangencial, porque está tangente aqui, né, ao nosso tambor, ela vai gerar momento em torno de O, certo? Então, ela vai gerar um momento aqui em torno de O, tá vendo? Ela tem esse braço aqui, esse braço todo aqui, e ela vai gerar esse momento em torno de O. Já essa outra força aqui, que eu vou chamar de força de transmissão na direção radial, que está na direção do raio, né, nesse vetor aqui, essa força aqui, eu vou fazer, ela não gera momento, porque ela também, no mesmo caso, nas forças de contato, ela está nesse sentido aqui. Então, essa força de transmissão tangencial, ela vai ser o quê? A nossa força de transmissão, que é 2,6 kN, vezes, né, o nosso cosseno do ângulo θ, do cosseno de 20. Então, essa força aqui você consegue calcular ali. Beleza. Então, vamos aplicar então aqui, né, o nosso somatório de forças em relação ao ponto O, onde no sentido anti-horário eu assumo como positivo, simplesmente como a gente vinha fazendo. A gente está estudando estática, então a gente está assumindo que a velocidade já está em regime permanente, ou seja, ele não acelera mais, depois que ele já acelerou, ele está com velocidade constante, então não necessariamente uma condição estática, mas é uma condição de equilíbrio dinâmico, tudo bem, né? E agora a gente tem que fazer o somatório das forças. Quais são as forças que estão agindo no nosso sistema? É a força de transmissão pelo polo que a gente escolheu. Então, o somatório dos momentos em torno de O, eles vão gerar um momento equivalente. Esse momento equivalente, né, que está no nosso sistema, eu vou chamar esse momento todo de do peso, né, que esse peso de areia, então vou colocar peso de areia, tá, ele tem vezes o x barra, ou seja, o torque que esse cara vai colocar tem que equilibrar esse peso x barra aqui. Vou formular diferente, vai, para não ficar... Desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, ó, o nosso momento em torno do MO vai ser o quê? Qual é a força que está agindo? Então, a gente tem braço, que é o raio, vezes a força Ft, força de transmissão na direção tangencial, que está para cá, certo? Ela vai gerar esse momento aqui que a gente quer, menos o peso, né, da areia, vezes o braço da areia, que é esse braço aqui, que é o próprio x barra, que está aqui atrás, que eu sumi com ele, né? Tudo isso daqui tem que ser zero. Então, ó, R vezes F de transmissão T menos WX barra é igual a zero. A gente isola, então, o x barra. A gente vai ter que isso daqui vai ser R vezes Ft tangencial dividido por W. Isso daqui é a R vezes força de transmissão vezes o cosseno de 20 dividido por m de areia, massa da areia, né? Então, isso aqui é areia, vezes a gravidade, e aí você faz a conta. Então, x barra vai ser o raio, que no nosso caso aqui ele é 600 milímetros, então 0,6, vezes a força, 2,6 vezes 10 a terceira, vezes o cosseno de 20, tudo isso aqui dividido por a massa desse nosso amigo, que é 750, já que eu coloquei
750 vezes 9,81. Aqui não é ponto, não. Aqui no 750 foi um erro, viu, pessoal? Não é ponto, não. Esse é o 750. Se você fizer essa conta, vai dar 199,24, que é mais ou menos 200 milímetros. Vai dar 0,2, né? 0,19, aproximando 199 milímetros. Então, essa é a resposta do nosso exercício, beleza?